Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Como diz o velho ditado, antes tarde do que nunca, né? Chegando nessa tarde de domingo aí, com algumas atualizações sobre o Flamengo. Ainda estou envolvido em mudança, me mudei, fez uma semana ontem, ainda tem algumas coisas para organizar, mas chegando aqui com algumas notícias, e uma das boas é que Mateuzinho vai para o Botafogo. O Flamengo aceitou aí a oferta feita por John Textor, é o dono da SAF do Botafogo aí. Tem também aí o jogador Natan, Natan que também está fechando aí com outro clube. O Flamengo negociou Natan aí. Então vamos atualizar vocês aqui, né, rapidinho, que eu ainda tenho algumas coisas para fazer ainda dentro de casa. Rapaz, complicado, mas vamos lá. Vamos aqui, ó. John Textor aí apresentou uma proposta para o Flamengo para a compra de Mateuzinho. De acordo aí com o jornalista Vene Casagrande, John Textor e Landim se encontraram em Orlando. A princípio, o dono do Fogão teria feito uma proposta para contratar o futebol aí de Mateuzinho. Ele conta com o futebol de Mateuzinho ainda nessa janela de transferência. Ainda segundo o jornalista, o Flamengo está interessado em negociar o defensor, enquanto o Botafogo possui o interesse em contratar o jogador, ainda nessa atual janela de transferência. A proposta é de 4 milhões de euros, cerca aí de 21 milhões de reais, e dos 21,2 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo aceitou, né? Agora, os dirigentes do Botafogo vão conversar com o representante de Mateuzinho para ver se o atleta aceita ir para o Botafogo. Sabemos que Mateuzinho, conforme dito aí pelo seu representante, ele não quer continuar no Flamengo. Houve a tentativa aí de ir para o Corinthians, o garoto chegou a treinar lá, mas de última hora o presidente do Corinthians quis mexer em algumas cláusulas do contrato e o jogador foi devolvido, né? Então é isso aí, os dirigentes do jogador do Botafogo vão conversar com o staff do Mateuzinho, mas com relação a Botafogo e Flamengo está tudo certo, né? Então vamos falar aqui agora sobre o Flamengo, time principal aí, né? O elenco do Flamengo recebeu folga neste domingo e tem um plano especial para o dia livre, né? O elenco do Flamengo assistirá uma partida da NBA dos Estados Unidos. O time principal do Flamengo empatou em 1-1, jogo horrível, no amistoso contra o Orlando City ontem. Já neste domingo, o elenco recebeu folga, contudo, existe uma programação especial preparada para os jogadores. Com o dia livre, os jogadores do Flamengo marcaram presença na partida da NBA, National Basketball Association, principal liga profissional de basquete do mundo. Dessa forma, os atletas do Flamengo aí irão assistir o duelo entre o Orlando Magic, dos Estados Unidos, versus o Phoenix Suns, também dos Estados Unidos, às 22 horas, local, horário de Brasília, né? No Arena Amway Center, localizado no centro de Orlando. Desculpa, horário local não. 22 horas aqui do Brasil. O horário lá é outro. A reapresentação do elenco, depois da folga, ainda em solo norte-americano, né? O elenco aí do Flamengo se reapresenta para treinamentos na segunda-feira, amanhã, e por fim os jogadores terão atividades na manhã da próxima terça-feira, dia 30, a qual marcará o fim da passagem do Mengão pelos Estados Unidos, pouco antes do time retornar ao Brasil. Isso porque, em seguida, a delegação vai direto para Belém, onde enfrentará o Sampaio Corrêa pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo é o 7º colocado no momento, após o empate ontem frente à Portuguesa, lá no Rio Grande do Norte. Um jogo horrível. Eu não sei se Thiago Maia, Mateuzinho e Pablo foram reforço para o Flamengo ou reforço para a Portuguesa. Porque, olha só, muito ruim os 3 jogadores. São muito ruins mesmo. E no Flamengo aí, aquele empate contra o Orlando também, 1-1. Cara, Guilherme Varela, muito fraco. Vê se o Flamengo aí com essa venda de Mateuzinho para o Botafogo, ele contrate um lateral direito experiente. Até o Tite falou na coletiva de imprensa concedida ontem após o jogo, que se for para o Flamengo contratar
promessas, né, jogadores que estão despontando aí, que são promessas para o futebol, é melhor ele usar os jogadores da base. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Então aqui, Tite elogia a liderança de Arrascaeta no Flamengo, abre aspas, quando fala é ouvido. Após o confronto aí, o técnico Tite analisou o empate e, além disso, elogiou a postura de Arrascaeta para o treinador. O camisa 14 tem espírito de liderança e os companheiros o escutam. Abre aspas para o que disse Tite. É um dos exemplos de liderança e de capitania, porque seus comportamentos são assim. Ele pouco fala, mas quando fala é ouvido. Tem respeito em algum momento, a adversidade acontece e tem alguém para ajudar. O grupo abraça os jovens. Quando a gente agrega, a gente sente mais confiança e assim produz mais e fica perto de vencer, fecha aspas, disse Tite na entrevista coletiva após aquele jogo horrível também. Outra coisa que Tite disse aqui, ó, Tite pede contratação de jogador pronto e afirma, abre aspas, se for para contratar jogador em evolução, melhor usar os jogadores da base, com certeza, né? Cara, o Flamengo tem que ir no mercado buscar jogadores que possam vir agregar, que possam vir somar ao grupo. Não jogadores que são promessas e que às vezes nem vingam. Tivemos vários exemplos aí no passado, né? O treinador pediu a contratação de bons jogadores e relatou que é melhor usar os garotos do ninho em vez de contratar jovens promessas. Abre aspas. Esta é minha opinião enquanto treinador do Flamengo. Contratem bons jogadores. Se for para contratar jogador para evolução, é melhor usar a base, porque eu entendo que isso fortalece. É melhor você ter um grupo com atletas mais qualificados e um espaço para esses jovens perto desses grandes atletas, para poder desenvolver este caminho, senão fica um número excessivo, fecha aspas, relatou Tite na coletiva de sábado, né? Em meio à pré-temporada nos Estados Unidos, Tite utilizou aí a base com frequência. Matheus Gonçalves foi o jogador que mais atuou entre os garotos do Ninho. No entanto, outros atletas também tiveram minutagem, como são os casos de Cleiton, Caio Baroni, Vitor Hugo e Carbone, né? Então vamos seguir aqui, vamos falar sobre Léo Ortiz, né? Essa novela Léo Ortiz que já está dando no saco. Léo Ortiz aí abre o jogo sobre acerto com o Flamengo. Léo Ortiz marcou o gol da vitória do Red Bull Bragantino ontem pelo Campeonato Paulista, né? E o Flamengo está próximo aí de concluir a contratação de Léo Ortiz, depois de atingir o valor exigido pelo Red Bull Bragantino. Dessa forma, o zagueiro abriu o jogo neste sábado, no caso ontem, logo após o jogo da equipe de Bragança Paulista. O defensor revelou estar torcendo pelo desfecho na negociação. Sabemos que entre Léo Ortiz e o Flamengo também já está tudo acertado. Tempo de contrato, salário, premiações, tudo. E o atleta tem esse desejo de vir para o Flamengo, né? Abre aspas para o que disse aqui Léo Ortiz. Espero que as coisas se definam logo para que todo mundo possa seguir seus caminhos, independentemente de ficar ou sair, para que seja uma página virada e para que todo mundo possa seguir sua vida, disse Léo Ortiz logo após o confronto do Bragantino, né? De acordo aí com informações do GE, neste sábado o Flamengo ofereceu 8,5 milhões de euros, cerca de 45,4 milhões na cotação atual, e atingiu o valor pedido pelo Red Bull Bragantino em relação ao zagueiro Léo Ortiz. Dessa forma, o clube rubro-negro espera concluir a negociação nos próximos dias, quando a delegação volta dos Estados Unidos. Finalmente, o Flamengo chegou a um acordo financeiro com o Red Bull Bragantino. Agora falta sacramentar esta contratação, né? Então vamos aqui, agora uma última matéria que eu li agora. Mesmo com o dirigente negando, o jornalista crava Gabigol no Grêmio. Eu não acredito muito não. Na noite de ontem, né, um jornalista gaúcho informou que o Grêmio se acerta com Gabigol para 2024. O tricolor gaúcho segue buscando aí uma reposição para a saída de Soares, né, Luizito Soares, conforme apontou Pedro Ernesto Denardim, o camisa 10 e ídolo do Flamengo, seria o alvo dos gremistas nessa semana. O vice-presidente de futebol da equipe sulista negou que houvesse negociações com o atacante. Abre aspas aqui para o que disse o jornalista.
A mesma fonte que me passou a confirmação de que Grêmio tentava a contratação de Gabigol manda dizer que há um acordo encaminhado que o tricolor paga 30 milhões de euros aproximadamente, 30 milhões de reais, aproximadamente 5 milhões de euros ao Flamengo, e o salário do jogador seria de 2,2 milhões de reais. Ou se não, tenho que por enquanto o tempo de contrato que teria sido encaminhado. Ele não tem, né, no momento, o tempo de contrato que seria encaminhado. Se vai confirmar ou não, não sei. Fecha aspas, disse Pedro Ernesto antes de completar. Isso aí. Essa é a informação do jornalista Pedro Ernesto, de que tem um acerto aí entre Grêmio e Flamengo. Esse valor aqui de 30 milhões de reais está muito fora da realidade do que o Flamengo pediria aí por Gabigol. Se eu não me engano, o Flamengo quer no mínimo aí 100 milhões de reais para vender Gabigol. Então, vamos para outra notícia aqui. Peterson chega a Curitiba para assinar com o Atlético Paranaense. Cara, eu olho para esse atleta Peterson, dá a impressão de ser aqueles jogadores veteranos, né? Peterson tem uma carranca assim, né, de jogador de mais idade. Apesar de ter 20 anos de idade, ele aparenta ter bem mais. O pessoal estava brincando aí, Peterson, que é pedreiro, e nas horas vagas é jogador do Flamengo, né? Isso é tudo brincadeira da galera. Tido como uma das principais joias do Flamengo, na categoria de base, o atacante Peterson está próximo de sacramentar acordo com o Atlético Paranaense. Neste domingo, dia 28, o jogador chegou a Curitiba para assinar contrato com a equipe da capital paranaense. Abre aspas para o que disse Peterson ainda no aeroporto. Eu estou muito feliz. Quero fazer história com essa camisa, fecha aspas, disse Peterson em entrevista para o jornalista Luiz Gustavo, ainda no aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba. O atacante acertou com o Atlético Paranaense por empréstimo até dezembro deste ano. Contudo, a equipe do Paraná pode exercer a opção de compra no valor fixado em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. Já falei e repito, esses valores que o Flamengo negocia os garotos da categoria de base é que eu acho muito baixo, apesar do Flamengo ainda ficar com 40% dos direitos econômicos para uma venda futura. Valeu? Galera, só isso que eu tinha para trazer para vocês. Vou tentar organizar aqui a nossa casa, né? E eu volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!